Oi, gente, aqui tá a correção dos exercícios, tá? De resistência. Então, nós temos aqui, ó, é U. Eu acho que o cara também pôs V, mas se você quiser deixar o V também, pode deixar, mas a formulazinha correta mesmo é o U, que o U é a DDP, tá? Que é o volts, certo? O I, que seria a corrente elétrica, que é dado em ampere, aqui volts, e esse é em ohm, que é a primeira lei de Ohm. No caso, a primeira lei de Ohm fala que a resistência é constante, por isso que pode calcular esse exercício 2 principalmente, usando a mesma resistência para os dois. Lembrando que resistência é a capacidade que o material tem de não deixar os elétrons passar. Então, quanto maior a resistência, menos ele passa, entendeu? Então, isso é a explicação em si, tá bom? O exercício está aqui, todos eles era para montar a formulazinha. Lembrando que para o primeiro aqui ele te deu em microampere, e microampere seria 20,10 a menos 3, que eu coloquei aqui, ó, 20,10 a menos 3. Então, ele só pediu para você achar a voltagem, que ele pediu para você achar a DDP do primeiro exercício. Então, ficou lá 20 vezes 10 a menos 3 vezes 100. Ficou 2.000 vezes 10 a menos 3. Eu transformei aqui, ó, eu fiz várias passagens, só para vocês verem os cálculos mesmo matemáticos. Então, 2.000 é 2,10 a 3. Você deixa o 2, multiplicação de potência de mesma base, mantém a base, somos expoente. Então, 3 menos 3 dava 0. Qualquer número elevado a zero vale 1, 2 vezes 1, 2. Então, nós temos aqui 2 volts. Bem? Bem pouquinho, né? Mas é porque é microampere, que é uma corrente minúscula que passa, então a voltagem também fica pequena. Para o exercício 2, ele pediu para vocês acharem, na verdade, tinha que achar a resistência com os primeiros dados, com a resistência do primeiro a gente achava a voltagem do segundo, tá? Então, deixa eu tentar abrir aqui o exercício. Eu devia ter aberto antes. Espera só um minutinho. Aí aqui ele faz graça ainda. Ó, o 2 seria assim, um resistor ôhmico quando submetido a uma DDP de 40 volts, então tá aqui 40 volts, é atravessado por uma corrente elétrica de intensidade 2 amperes. Quando a corrente que o atravessa for igual a 4 amperes, então tá aqui, ó, o segundo dado, que a corrente aumentou para 4 amperes, quer dizer, diminuiu, qual que seria a DDP em volts. Então, pela resistência, se você coloca um resistor, ele vai ter a mesma capacidade, a resistência dele vai ser o mesmo. Aí, dependendo da quantidade de corrente que passa, aí é que muda o valor da voltagem, tá? Ou a voltagem muda o valor da corrente. Então, primeiro eu fiz o cálculo com os 40 volts, os 20 amperes, e achei a resistência aqui com esses dados, que foi 2. Aí, eu fiz o outro exercício usando esse 2. Então, a DDP é igual a I vezes R, então 4 vezes 2, 8. Vocês vão notar que eu não fico fazendo um monte de fórmula, eu uso uma só. Eu uso que a TTP é igual a corrente vezes a resistência, então o diferencial de potencial elétrico depende da corrente que passa, vezes a resistência do material que vai passar ou não, tá? Que o resistor que você colocou, se vai deixar passar ou não. Eu uso sempre a mesma. Então, aqui no terceiro, eu substituí quem eu tinha, então eu tinha DDP e a corrente, precisava de achar a resistência. Eu substituí, ó, quando faz volt é sempre o Uzinho, o A do ampere é sempre o Izinho, tá faltando o R. Tá multiplicando, passou dividindo, achou 10. Aqui é a mesma coisa, ó, tinha voltagem, tinha o I, queria resistência de novo. O exercício 4 era igual ao exercício 3. Para o exercício 5, ele já queria o volts, ele queria a DDP. A DDP é só multiplicar R vezes I, então multiplicou, deu 12. Nesse caso aqui, ele queria o Izinho aqui, né? Ele queria a corrente. Então, ó, eu não mexo toda hora, igual que eles fizeram no vídeo que eu mandei para vocês, não. Eu deixo uma só. Eu não gosto de decorar um monte de fórmula, vocês sabem. Eu entendo uma e dessa uma eu faço as passagens matemáticas. Então, ele tinha voltagem,
e tinha o R, precisava do I, então, ao contrário de multiplicar é dividir. Dividiu, achei aqui, ó, o 4 ampere. Nesse caso aqui, ó, ele queria resistência de novo, então o U é igual a R vezes I. Então, 60 é igual a R vezes 40. Deixa o R, 40 passa dividindo. Se eu cortar e cortar, dá 6 quartos. Se eu dividido por 2, dá 3 meios. 3 dividido por 2, 1,5. Ok? E o último aqui também era a mesma coisa, queria achar o R, tá? Esses exercícios aqui não tem muito o que fazer, não. Sempre é usando a formulazinha, você vai achar um outro. Não decora um monte, usa sempre o mesmo. Agora, nós vamos ver a segunda lei de Ohm, tá bom?